E aí, galera, beleza? Meu nome é Alisson Barros, sou professor aqui de Psicologia do Estratégia Concursos. Vamos entrevistar agora nosso colega aí de profissão, nosso colega de luta aprovado no concurso da MPU, Júnia Cota. E aí, Júnia, tudo bem? Tudo jóia. Estou feliz de ver você aqui, vi que acompanha um pouco aí da sua carreira de concurseira e agora já trabalhando no MPU. Isso. Como é que foi isso? Me fala um pouco aí da sua expectativa com relação ao MPU antes e agora. Daqui a pouco a gente entra na sua trajetória mesmo de concurseira. Então, eu tinha a intenção de entrar, né, para a área judiciária, algum concurso que fosse na área judiciária, e um dos concursos que eu tinha em mente era o MPU ou o TJ. E quando saiu o MPU, que era 8 vagas, eu falei, nossa, essa é a minha oportunidade. E eu estava com muita expectativa positiva, porque eu já tinha conversado com algumas pessoas que trabalhavam lá, e muita gente falava muito bem e tal. Então, assim, quando eu entrei, eu realmente foi o que eu estava esperando mesmo, e foi até melhor do que eu imaginava. Tá se realizando, então? Eu tô gostando demais do trabalho, realmente é a área que eu gosto, assim, área social, jurídica. Você trabalha o tempo inteiro, assim, com psicologia mesmo, entendeu? Legal. E você escreve muito, muito parecer, entendeu? Relatório técnico. Isso tem, assim, eu tô gostando bastante mesmo do trabalho. E além de que é um órgão muito reconhecido, né? Tanto pela sociedade como pelos profissionais, todo mundo gosta do que faz lá. Então eu tô gostando demais, assim, realmente foi o que eu esperava. É bom ver isso, porque nós comumente vemos aí o pessoal sendo aprovado nos concursos de psicologia, não trabalhando com psicologia. Não, lá a gente trabalha bastante mesmo e tem ajudado até muito para fazer as provas de psicologia, porque lá você faz muita escrita, você escreve demais, exige muito conhecimento de psicologia, eu tenho que ficar estudando o tempo inteiro, né, para poder fazer os relatórios. Então, assim, eu tô adorando. Tá realizado lá. Tô bastante. Foi o primeiro concurso que você passou? Não, eu tinha feito outros concursos, né, antes, né, o TRT, que eu já tinha feito, né, que eu tinha ficado em 7º lugar, o CNJ, assim, que eu tinha feito e ficado em 4º, né, o objetivo mais fui desclassificada na redação, fiz do GDF, que é o que eu estava até então, antes de ir para o MPU, né, que eu fiz em 2008, cheguei a passar no Eletrosul, só que eu cheguei a não ser chamada, assim, porque eles chamaram só uma pessoa. Passei no concurso de Furnas também, que é da Eletrobras. Eu acho que só. Até então. E o Tribunal de Contas, que eu fiquei em 5º agora, e eu espero muito ser chamado, porque eu acho que é muito bacana também, vai ser muito bacana lá. Todos na torcida aqui para eles chamarem. Tô esperando aí o Isaac e a Renata me ajudar aí, falar que precisa bastante de gente. Ó a cobrança. Para poder me ajudar, para entrar lá. Tu começou quando a estudar para concurso de psicologia? Então, a minha história é bem longa, assim, né? É bom até as pessoas escutarem isso para realmente, às vezes, as pessoas acham que tem que ser tudo muito rápido, mas comigo não foi rápido, comigo realmente demandou muito tempo. Eu comecei em 2008, já na faculdade, sabe? Eu formei em 2008, e aí, na época, eu era muito voltada, eu imaginava trabalhar na área acadêmica, né? Não pensava nessa época em concurso. Eu já tinha pensado antes, mas na época eu já estava voltado para realmente na área acadêmica. E aí meu namorado, meu atual esposo, veio para cá, para Brasília, passou no concurso, e ele veio para cá, e aí quando eu comecei a vir para Brasília, eu amei a cidade, e comecei a ver a vida dele, assim, que era muito bacana. Já tinha um coach, então, de início. Isso. Então, assim, eu vi como que ele tinha benefício, que era uma coisa estável, que ele estava conquistando tudo que ele estava querendo, que ele tinha os objetivos dele. Então, assim, eu falei, poxa, então eu acho que é isso mesmo que eu quero. Eu vou voltar realmente para pensar em concurso. Aí, na época, eu peguei uma prova, assim, da Eletrobras para fazer e sem estudar nada, só com conhecimento da faculdade. E eu tinha feito mais de 80%. Então, eu falei, gente, não é uma coisa impossível. É uma coisa que dá para alcançar, né? A gente às vezes acha que é impossível passar, principalmente na psicologia, que geralmente é uma vaga, 2 vagas no máximo, e a gente acha que é impossível passar. E eu fui vendo que não era, que eu tinha capacidade de passar. E aí eu comecei, o primeiro concurso... Isso foi mais ou menos em qual ano? Foi em 2008. E aí em 2008 eu fiz o TJ, e chegou a corrigir minha redação, mas eu não fui chamada, fiquei mais longe. Depois eu fiz o GDF, em 2008 mesmo, passei. E aí eu adiantei o meu curso para poder formar, e aí entrei para o GDF. Uns 2 meses depois que eu formei, já entrei, fui chamada e comecei a trabalhar. Legal. E foi ótimo, porque assim, além de que te dá uma autoestima, né, de você já estar trabalhando na sua área, já ter o seu emprego, te ajudou também a estudar, porque assim, você já estava mais estabilizada, dava uma tranquilidade a mais. E aí eu continuei, assim, porque por mais que eu gostava do GDF, era um emprego bacana, eu gostava do que eu fazia, né, ajudou demais também para o emprego agora.
e do MPU, e apesar de eu gostar e o salário era muito bom, eu imaginava que o judiciário seria melhor, porque é uma carreira, né, que as pessoas falam que é melhor, tem uns benefícios que o GDF não tinha, que era plano de saúde, né, que tem um auxílio creche bom, então eu imaginava no futuro, eu sempre fui muito assim, sabe? Bom. Eu penso no futuro, então eu não penso só no agora, eu penso que um dia eu vou ter filho e que isso vai ser importante para minha vida. Então eu comecei a focar no judiciário, aí eu fiz o MPU de 2010, não passei. Na época, eu fiz o TCU, esse TCU que foi a história mesmo, assim, que deu um baque na época. De 2011. Fiz o TCU e nessa época do TCU eu estudei muito, muito, muito e foi uma prova muito focada em psicanálise, não era a minha área, a área que eu domino, assim, mais. Então, assim, eu saí muito mal na prova e saí muito desmotivada. Nessa época eu não conhecia o seu material, estudava pelos materiais que eu tinha. E aí eu saí muito mal dessa prova. E eu fiquei assim, gente, eu acho que eu não vou fazer mais concurso de uma vaga. Traumatizou. Traumatizada. E eu fiquei assim, muito desanimada de fazer outros concursos de uma vaga. Aí saiu. Pós-CESP. Foi meio assim. Aí eu falei, não vou. Aí saiu o STJ, não fiz. Saiu o TSE, eu não fiz. Saiu do Senado, não fiz. Hoje eu me arrependo demais de não ter feito essas provas, mas tudo bem. E aí eu não fiz essas provas porque realmente eu fiquei com medo de não passar. Foi aquele momento que você pensou em parar? Não, na verdade eu não pensei em parar. Eu estava tão baqueada, tão desgastada dessa prova, que eu quis esperar um tempo para eu poder me estabilizar de novo, sabe? Assim, emocionalmente também, sabe? E também com aquele desânimo de fazer prova de uma vaga de novo, sabe? Então, assim, eu não fiz essas provas, né? E aí eu falei assim, gente, eu tô vendo que só tá sendo um concurso de uma vaga. Então, assim, ou eu encaro isso, ou eu desisto e fico onde eu estou. E aí eu retornei né, aos estudos. E aí foi quando eu procurei o Correio Web de novo, aquele fórum do Correio Web, e conheci a Iraci, que passou no STJ. No STJ, primeiro lugar. E aí que ela me falou quais foram os materiais que ela estudou, né? Que foi o seu material. E eu fui correndo ver qual que era esse material. E pra mim aí deslanchou. Aluna nossa. Aí foi quando o negócio deslanchou mesmo. Que bom. Aí aí o TRT, fiquei em 7º, aí foi o CNJ, depois o MPU, né, que eu entrei, e o Tribunal de Contas agora. E todos eles eu tive bons resultados. E foi assim, mais ou menos a minha trajetória. O que mudou na sua trajetória aí, em termos de organização do estudo? Material, a gente Isso. fala daqui a pouquinho, que eu já vi que você trouxe algumas coisas aí pra gente. Mas em organização, o que mudou? Então, mudou muita coisa. Porque, assim, uma coisa que eu acho que muita gente faz quando começa a estudar para concurso é acha que está sabendo o que está fazendo. Acha que sabe estudar, não, esse é meu jeito de estudar e pronto, é assim que dá certo. E era assim, eu falava isso com as pessoas, falava isso com meu marido e ele insistia muito. Júnior, você não está estudando direito, você está estudando errado. Não é assim. Eu estudava muito, assim, pegava uma matéria de psicologia e ficava o dia todo naquela matéria. E aquilo ali acaba desgastando muito, né? Assim, você acabava não rendendo muito. Então, assim, eu estudava muito errado, não fazia muito exercício, porque também os exercícios comentados é o que ajuda muito, né? Com os comentários que você faz. Então, assim, eu fazia muita pouca questão. E não era realmente a estratégia melhor. E aí foi na época do tribunal, do TRT, né, com o seu material, que eu vi que você falava muito essa questão de fazer exercício, e tinha muito exercício comentado, né, nos seus materiais, que aí eu comecei a entender como que o CESP cobrava, como que ele pensava, né, como que a banca pensava. E aí hoje eu consigo identificar exatamente a palavrinha, onde tem o erro, onde está certo. Então, assim, realmente exercícios tem que fazer muitos exercícios. E aí eu mudei também a questão do cronograma. Eu fiz o cronograma, eu tinha mais ou menos umas 6 horas por dia, colocava mais ou menos 1h30, 2 horas para cada matéria. Então, assim, às vezes, mas não era uma coisa assim muito fechada, era um pouco flexível também. Então, assim, se era uma matéria que eu vi que eu não estava rendendo, eu pegava já uma outra matéria, mudava, não ficava naquilo. Ou às vezes estava rendendo demais, né? Eu estava empolgada naquela matéria, aí eu deixava até umas 2 horas, né? Mas também não passava de 2 horas. Mas sempre alternando, sempre assim. Alternar realmente a melhor estratégia. Chegou a fazer algum controle de horas líquidas, de rendimento por questão? Olha, eu testava tempo, eu pegava prova e fazia, testava o tempo que eu gastava para ver se era realmente a média para eu conseguir fazer na hora, no dia da prova, né? Para fazer direitinho. E também olhava quantas questões que eu estava errando, quantas que eu estava acertando e tal, né? Os pontos líquidos. Via assim, mais ou menos em média, durante a semana eu estudava umas 6 horas, assim, líquida. Todo dia 6 horas? Todos os dias, sábado, domingo, o dia todo.
Comigo não tinha essa coisa de um dia de descanso. Eu realmente estudava de segunda a segunda. Deixava tudo mesmo, mandava tudo, férias, era festa, casamento, qualquer coisa que tivesse, eu estava só ali no meu estudo. Eu só ia trabalhar e estudar, só. Religioso isso, né? Isso era. Porque eu sabia que, depende muito da pessoa, tem gente que prefere ter esse tempinho no fim de semana para descansar a mente e tal. Eu não, eu já não me sentia bem fazendo isso. Quando eu saía para alguma coisa, para uma festa e tal, eu me sentia mal, porque eu sentia que tinha um outro concorrente ali que estava com menos livros e eu estava ali na festa. Então, eu tinha essa coisa na cabeça, então para mim não me fazia bem. Então, eu ficava realmente de segunda a segunda estudando. Era assim o jeito. Usou mapa mental, resumo, grifou? Então, mapa mental eu usava só os que você mesmo tinha, né, em outros materiais também, que eu estudava de direito, que tinha, né, eu mesmo não fazia. Mas resumo, geralmente eu tenho material, o seu, por exemplo, eu sempre tentava marcar, né, no texto as partes principais, para eu reler só as partes que eu marquei. E nos outros materiais eu sempre estudava, às vezes imprimia aquilo que era um material menor, eu imprimia e riscava as partes e também fazia um resuminho com as minhas próprias palavras do lado, assim. E quando eu fosse revisar, eu só revisava aquelas partes que eu destaquei e que eu resumi. Mas o importante também, assim, o essencial, assim, que eu acho que modificou mesmo o meu estudo, é a questão do cronograma e a questão de fazer exercício. Eu peguei todas as provas de 98 até atuais, fiz todas as provas, revisei ela trocentas vezes antes da prova. Então, assim, todas as provas do CESP eu conheço, praticamente. Uau! Então, assim, realmente, o exercício é o fundamental. É a hora que você grava. É a hora que você grava mesmo a matéria, que você aprende. Muito exercício repetido também. Muito, muito. Eu fazia, depois repetia tudo de novo. E antes da prova, eu fazia todas as provas de novo. E para discursiva, como é que você estudou? Então, da discursiva, eu confesso que eu não estudava muito para discursiva, sabe? E foi até quando a questão da prova da CNJ, que eu fui desclassificada na discursiva, eu comecei a observar que eu não precisava, eu não podia ser só boa na objetiva, tinha que ser boa na discursiva também. Então, eu comecei a mais assim, não fazer mesmo as provas, assim, testar, né? Fazer as provas discursivas para as pessoas lerem, mas mais assim, pegava as provas anteriores discursivas do CESP, via mais ou menos o que eles cobravam nas provas, entrava nos sites dos órgãos, né, que estavam sendo feitos aqueles concursos, porque o CNJ, eles pegaram um assunto, que eles tinham uma cartilha do CNJ, então eu comecei a fazer isso, e todos os concursos eu entrava, via qual era o assunto que estava em alta daquele órgão, que podia ser um assunto de prova. Então, eu fiz mais ou menos isso, assim. E quando eu estudava, né, os seus materiais, eu observava o assunto que eu achava que tinha chance de cair numa discursiva, que tinha assunto para falar, né? Então, aqueles assuntos eu focava mais, eu lia mais, eu tentava, às vezes, falar assim por alto, né? Falar alto, assim, o que eu tinha entendido daquilo que eu tinha lido, né? Era mais ou menos isso, assim. E na prova discursiva, eu percebi que você tem que ser objetiva mesmo, tem que ser o máximo de objetivo e realmente falar o que eles estão pedindo. Nada além daquilo. É aqueles 3 pontos ali, aqueles 3 tópicos, responde ali, pronto, acabou. É aquilo ali. Mais ou menos isso. Usou uma estratégia tanto para objetiva quanto para discursiva. Exatamente. Bem referenciadas. Tu trouxe algumas coisinhas aí para nos apresentar? Eu trouxe os livros que eu usei, né, nos concursos. O principal, né, que eu indico para todo mundo, que esse não pode... Deles, não vai passar adiante? Não, de jeito nenhum. Esse livro aqui eu estou usando até para o trabalho mesmo, ajuda. Que é o do Cordioli, Psicoterapias, né, que todo mundo já sabe que ele realmente é muito bom. Esse livro aqui, o Psicodiagnóstico, né? Clássico. Que é o clássico. E o de psicopatologia, né, que você tinha falado. O Dalgona Rondo? Isso, que eu não tenho ele aqui, mas eu uso ele. É um kit básico que você tem. Isso. De psicanálise, não é um livro que eu li ele todo, né? É do Zimmermann. Não é um livro que eu li todo, mas alguns capítulos de psicanálise. Para passar na prova. Isso. E depois do MPU, que foi uma questão assim, que todo mundo saiu desesperado da prova, e eu, inclusive, achei que não tinha passado, porque realmente era um autor que eu nunca tinha lido, não sabia, eu fui realmente, fiz a prova pelo conhecimento que eu tinha, não do autor. Folkman, né? Isso. E aí eu descobri que tinha tirado desse livro aqui, que é o Psicologia da Saúde. Do Richard Straub. Aí eu fui, peguei, comprei ele e li ele todinho para o Tribunal de Contas.
E é isso. Aí eu trouxe até uns cadernos meus aqui, que esse caderno aqui é todos os exercícios que eu já fiz, entendeu? Gente, todos assim, todos os exercícios. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem todo o controle. É tudo exercício. Aí tem a aula tal, tem a prova tal, aí para eu voltar nessa prova e rever cada a questão, por exemplo, que eu acho importante eu rever, ela eu marcava como muito importante, era um muito guia. difícil, exatamente. É um livro, tem esse caderno e esse também, que é os ali dois. Tinha uns números só de as provas, o assunto e tal. Isso. Todos esses 2 cadernos aqui foram só de exercícios que eu fiz, nesse esquema. Você foi bem metódica. Tem que ser. Tem que meu ser. marido que me ensinou assim, porque ele é todo metódico, todo certinho. E eu achava que eu estava fazendo o trem certo, igual eu estava te explicando. Eu achava que eu estava sabendo estudar. Conseguia e até falar estava do estudando assunto. tudo errado. E ele falando, Júnior, não é assim. Você tem que fazer cronograma, tudo certinho. Tem que fazer várias matérias num dia só. Você tem que fazer muito exercício, que é o mais importante. Aí foi a hora que eu escutei ele, que eu comecei a fazer o método que ele falou que era para eu fazer desde o início. E estudando com o seu material, que o negócio começou a andar. Que bom. E deu certo. Tu sabe que tem muita gente que se prepara aí na área de concurso e aí acaba desmotivando um pouco. A gente até tinha conversado um pouco sobre isso antes. Que dica que você dá aí pra pessoa que tá andando, a fila tá andando, mas aí chega uma hora que pensa, poxa, talvez seja a hora de pensar em fazer concurso para outra área. O que você pode falar para essa galera aí? Olha, eu acho que isso aí aconteceu um pouco comigo, sabe? Pensar assim, será que é isso mesmo? Será que eu desisto? Será que eu fico onde que eu tô no GDF, que já tá bom? Mas assim, eu acho assim que estudar, você vai chegar ao seu objetivo. Não tem outra consequência. Se você estudar, se você usar uma ótima estratégia, você vai alcançar. Então eu acho assim, que mesmo que seja uma trajetória longa, igual a minha foi, né? Eu acho que vale a pena. Se é a área que você gosta, se é o curso que você gosta, se é o trabalho que você acha que você vai se realizar, eu acho que você tem que ir a fundo. Você tem que ir até você conseguir. Eu sou assim, eu não desisto, não. Brasileira. Exatamente. Então, assim, eu acho que é isso, continuar estudando. E todas as pessoas que passaram nos concursos, esses concursos são difíceis mesmo, não tem essa história de que passou de um dia para o outro, entendeu? Você vai reprovar em um bocado antes. Exatamente. E você vai ver que cada vez você vai ficando melhor, entendeu? Então, assim, não acho que a pessoa não tem que desistir, não. Eu acho que se quer realmente fazer um curso de psicologia e trabalhar na sua área, eu acho que... Eu não sou essa de querer ir para outra área, não. Mas, assim, se a pessoa acha que vai se realizar também, né, em outros concursos, não vejo problema. Pode ir, né? É isso, pode ir. Mandar brasa. Estudar por material online funciona? Funciona muito. Eu, particularmente, assim, uma das coisas da metodologia que eu ia falar era isso também, assim, você tem que observar a melhor forma que você guarda, assim, que você consegue se concentrar melhor, que você lembra na hora da prova. E eu comecei a observar que a memória minha visual é melhor. Então, assim, eu nunca fiz cursinho, né? Nunca fiz cursinho presencial. O único cursinho que eu fiz foi de discursivo para o Tribunal de Contas, no Fernando Moura. Mas todas as vezes que eu estudava, era sempre um livro e material online. Todas as vezes que eu fiz. E deu muito certo comigo, né? É a maneira que eu realmente decoro, que eu realmente entendo, porque eu gosto de estudar ali na minha mesinha, no meu cantinho ali. Você estuda em casa, não vai para a biblioteca? Não. Já estudei em biblioteca, acho muito bom. Mas lá em casa é muito tranquilo, porque é só eu e meu marido, e ele é muito tranquilo. Ele, quando eu estava estudando, ele botava o fone de ouvido na televisão para não... Tá tudo no silêncio. Então, assim, meu marido ajudou muito mesmo, sabe? Bom. Ele é aquele parceirão mesmo. Daquele tipo, assim, uma coisa que eu acho fundamental também, assim, quando a pessoa que estuda para o concurso, é você ter aquela família que está junto contigo. Eu falo, assim, que não é só você que faz o concurso. É a família que está fazendo o concurso junto contigo. Então, assim, era como se ele estivesse fazendo o concurso. Então, assim, tudo que tivesse na casa, fazer compra, pagar contas, tudo era ele. Ele falava, Júnior, agora você só vai estudar. Você não vai fazer mais nada. Não levava problema para casa.
Ele, quando estava assistindo televisão, ele botava o fone de ouvido para não me atrapalhar. Uau. Então, assim, ele era realmente... Manda um abraço para ele, porque ele é um santo. Ele é. Um cara que ajudou bastante. E ele ajuda mesmo. Então, assim, ele confia muito em mim, acredita muito em mim. Isso é muito importante. Você tá perto de pessoas assim, que te bota para cima, que fala que você tem chance, que você... E toda pessoa que falava, assim, é uma coisa que eu tive muita dificuldade nos concursos, foi essa. Que muita gente chega para você... Para que isso? Para que estudar mais? Você já está no GDF, você já está bem. Você não gosta do seu emprego? Porque a pessoa acha que você está fazendo porque você não gosta do seu emprego. Mas não é por isso. As pessoas às vezes não entendem, sabe? Eles falam que você está acabando sua vida. Você só está estudando, você fica o dia inteiro estudando, você não tem vida. Então, assim, essas pessoas eu tentava o máximo de me afastar, pelo menos naquele momento que eu tinha... E não passam essas pessoas? Não passa. Porque essas pessoas que falam, com certeza não são pessoas que estudam para um concurso. E são pessoas, às vezes, que estudam e que não passam. Então, elas realmente não têm noção. Agora, as pessoas que realmente estudam, você vai conversar com essas pessoas, elas vão te botar para cima, vai ver que não vai ser fácil mesmo. Então, eu tentava fazer isso, sabe? Sempre afastar das coisas ruins, das coisas que me deixavam para baixo e sempre ficar perto de pessoas positivas. E deu certo? Deu, que meu marido é assim, ele me ajudou mesmo. Ele realmente me ajudou bem. Bom. Tu tem alguma dica final, alguma orientação aí para quem está começando esses estudos? Então, a minha dica final é... uma outra dica muito boa também, que é a primeira coisa, assim, que uma pessoa que resolve fazer concurso é fazer o que está fazendo agora. É escutar. Escutar quem passou, escutar quem tem experiência. Porque a gente acha que está sabendo o que está fazendo e não está sabendo mesmo. E sempre vai ter uma coisa para acrescentar. É ótimo você escutar. É como se você estivesse aprendendo, você não sabe nada. Escuta quem sabe. Escuta quem já passou, quem tem experiência. Segunda coisa, lê muito o edital. O edital é importante. Tem gente que não lê edital. Não tem noção do que prova que está fazendo, se é certo ou errado, se é marcar com X ou não. Uau. Então, lê o edital. Isso é muito importante. Você lê detalhes por detalhes. E terceiro, fazer o planejamento, que é você separar os melhores materiais. Não é só separar o livro, não. É ver quais capítulos são mais importantes, né, naquele livro. Isso. Pegar o material, focar naquele material ali, fazer cronograma e seguir aquele cronograma certinho, entendeu? E a parte final, que é a revisão. A revisão você tem que colocar nesse cronograma um mês mais ou menos de revisão. Um mês. Que é a parte a mais importante, porque não adianta você ler e não revisar. E até é uma coisa que meu marido falava, Júnior, às vezes não precisa de você ver tudo 100%, tudo. Mas se você vê 80% e revisar 80%, já é ótimo, porque você garante aquele 80%. É verdade. Não é? Então, assim, a revisão é a chave, assim, é o ponto final, assim, que você tem que dar a revisão. A revisão é fundamental. É verdade. E a dica final é que vale muito a pena todo esforço, férias que você tiver, que você vai tirar para estudar, festa que você não vai ir, e vale a pena tudo. Dá para tirar o atraso depois. Nossa Senhora, é bom demais você estar lá dentro, você ser reconhecida, trabalhar na sua área, e ter seu salário todo mês, e você saber que você está estável, entendeu? Isso é bom demais. Nossa. E uma outra dica também que eu faço, assim, né, que funciona comigo, eu onde eu estudo, na minha mesa, tem a parede, né, e eu sempre coloco, informática é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, e eu vi que se eu quiser passar em concurso de psicologia, eu tinha que saber tudo, informática, raciocínio lógico e tudo. Então, informática é uma coisa que eu tive que começar a estudar, e meu marido que começou a dar aula para mim de informática, e aí todas as palavras-chave de informática eu colocava naquele papelzinho que cola na parede, e aí na minha parede é cheio de papelzinho, para todo dia que eu olhar, ver a palavra-chave e lembrar o que era. Boa técnica. Eu uso isso também, isso funciona muito, entendeu? E coloco uma frase-chave que eu vou fechar com ela, que é uma frase que toda vez que às vezes eu desanimava um pouquinho, não desistia, eu nunca desisti, mas eu ficava assim cansada, eu olhava aquilo ali e me dava uma energia assim, que frase que é? Na hora. É uma frase assim, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, assim, era uma coisa assim Uau. Que é aquele momento que você tem que fazer e não deixar para depois. E se você deixar para depois, o seu futuro vai ser diferente. Seu futuro depende do que você escolher. Então, é isso. Ainda bem que você fez as escolhas certas aí, foi muito bem assessorada, bem disciplinada aí. Isso. Agradeço aí a sua participação.
Gente, é isso. Terminamos aqui a entrevista e eu quero saber se você vai ser o nosso próximo entrevistado aqui. Continue seguindo o nosso trabalho, nosso material no Estratégia de Concursos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente.